Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje estaremos fazendo a leitura e exposição do livro de Josué, capítulos 23 e 24. No capítulo 23, amados irmãos, veremos que a partir do versículo 1, esse discurso relembra os últimos proferidos por Jacó, Moisés e Davi. Nele, amados irmãos, Josué sintetiza todos os assuntos principais abordados ao longo do livro e ressalta apaixonadamente que Israel deveria permanecer no amor a Deus, na obediência à sua lei, e não poderia se contaminar com as práticas religiosas de nenhum dos seus vizinhos. E ele promete que Jeová estará com Israel nas ações ainda não terminadas de expulsão dos inimigos. Versículo 1 e 2. Veremos, irmãos, que esses dois versículos refletem claramente Josué no capítulo 13, versículo 1, com a sua referência à idade avançada de Josué, e Josué capítulos 21, versículo 44, com a sua referência ao repouso. Alguns estudiosos acreditam que a expressão muitos dias engloba o período em que o povo entrou na terra prometida, relatado desde o começo do livro, quando Deus já havia começado a dar descanso a Israel. Entretanto, amados irmãos, é mais provável que o repouso faça referência à completude do processo. Se isso aconteceu no fim da vida de Josué, ele morreu aos 110 anos de idade. E se ele tinha uma idade aproximada de Caleb, quando a terra foi distribuída, então seria 85 anos. Então esses seus discursos de despedida aconteceram 25 anos após os principais acontecimentos do livro. Versículo 3 a 5. A expressão vosso Deus é o que pelejou por vós, é um lembrete de que a terra prometida pertencia a Deus e ele a concedeu a Israel, mesmo tendo de lutar em favor dos israelitas. Verso 6. Esforçai-vos. Novamente, amados irmãos, Josué usou as mesmas palavras que ouvira de Deus anos antes, quando o Senhor o comissionou para esta missão de guiar o povo até a terra prometida. Versículos 7 a 9. O fato de que ninguém ficou de pé diante das tribos de Israel foi o cumprimento da promessa de Deus feita a Josué, como vimos lá no capítulo 1, versículo 5. Versos 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Essas palavras, irmãos, são similares às promessas feitas em Levíticos, capítulo 26, versículos 7 e 8, onde o poder que o povo de Deus possuía sobre seus inimigos era tão grande que só poderia ser de uma forma miraculosa, provenientes de Deus. Versículos 15 e 16. Josué havia exortado o povo a obedecer e observar a lei do Senhor, senão Israel pereceria sobre a boa terra que Deus lhe tinha concedido. Isto de fato, amados irmãos, aconteceu com Israel em sua posterior história. Este aviso teve seu cumprimento mais drástico quando Judá foi levado para o cativeiro babilônico por causa de suas repetidas rebeldias contra Deus. Entretanto, a rebeldia de Israel teve início pouco tempo depois da exortação, durante o período dos juízes, quando o povo começou a praticar exatamente tudo o que de fora havia advertido a não fazer. Capítulos 24, a partir do versículo 1. Veremos, irmãos, que esse trecho bíblico recapitula a benevolente provisão de Deus para com o seu povo. Os versículos 1 e 2 indicam a natureza mais formal deste capítulo, visto que os líderes se apresentaram diante de Deus para ouvir o discurso de Josué, introduzido pela tradicional fórmula poética,
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Siquém é um lugar com uma antiga tradição de importância religiosa e de formação de alianças em Israel, e que remete aos dias de Abraão. Escavações arqueológicas, amados irmãos, descobriram uma série de templos, santuários e pedras cerimoniais erguidas de quase todos os períodos de sua existência. Após os detalhes anteriores relativos às festas e assembleias anuais e todas as coisas preparadas para o serviço do tabernáculo, ele passa a lembrar os israelitas de executar as ordens antes dadas, sobre fornecer o cargo público todos os materiais para o serviço diário, e, em particular, uma quantidade suficiente de óleo para as lâmpadas do castiçal de ouro, que deveriam queimar continuamente no lugar santo, sem o véu. Os sacerdotes, em espera, sendo obrigados a manter este castiçal limpo e puro, e a preparar e fornecer as lâmpadas de manhã e também à noite. Versículo 2 a 4 do capítulo 24. A princípio, irmãos, os ancestrais de Israel não adoraram ao Deus vivo, até que o Senhor os tivesse chamado. Abraão e seus parentes serviram a outros deuses, foram meros idólatras. O Senhor, amados irmãos, elegeu Abraão e Sara para constituírem seu povo especial, por razões só desconhecidas e conhecidas pelo Senhor. De forma parecida, não é porque possuímos algo maravilhoso dentro de nós que ele se achega até nosso ser, mas sim, amados irmãos, por causa de seu amor, sua soberania e a sua benevolência à vontade. Versículos 5 a 9. A recapitulação, de Deus e suas benevolências, ações em favor de seu povo, incluía a geração de Josué. Deus não apenas se fez conhecido em tempos passados, mas também trabalhou poderosa e de uma forma maravilhosa para o povo dos dias de Josué. Os cristãos de hoje, amados irmãos, fazem parte de uma longa linhagem de pessoas de fé. Versículo 11 a 12 do capítulo 24. Veremos que Deus usou vespões para auxiliar Israel no cumprimento da promessa de Êxodo, lá no capítulo 23, versículo 28. O vespão pode ser, primeiro, um simbolismo do faraó do Egito, cujos emblemas eram a abelha e a vespa. Segundo, uma alegoria do terror e do pânico de Deus dentre os cananeus. Ou terceiro, vespões de verdade. Qualquer que seja o caso, o fato é que Deus lutou por Israel. As vitórias vinham do Senhor e não dependiam do poder militar que Israel possuía nas mãos. Capítulo 24, versículos 14 ao 28. Após tudo que o Senhor fez, irmãos, em prol de Israel, que vai de livramentos e provisões à concessão de uma terra fértil, a melhor forma de retribuir a benevolência e conduta de Deus era renunciar a todos os outros deuses e seguir a Deus. O próprio exemplo de Josué em ser fiel ao Criador ajudaria o povo a compreender isso. A resposta do povo após ser lembrado por Josué do cumprimento das promessas do Senhor sobre aquela nação foi a do compromisso, mesmo depois de o líder de Israel tê-lo avisado das consequências de tal comprometimento. Os israelitas, irmãos, ratificaram a aliança com Deus e foram para suas propriedades. Capítulo 14 a 15. As palavras de Josué nesses versículos contêm um raro apelo para o Israel escolhesse entre Deus e os muitos falsos substitutos. Caso o povo não optasse por Deus, escolheria entre os deuses que seus ancestrais serviram ou os deuses dos amorreus, isto é,
os cananeus. Versos 16 a 18. Em resposta à declaração de Josué, o povo reconheceu seu débito com o Senhor por causa de todas as benesses, e benefícios recebidos por ele. Este é um ponto crucial, amados irmãos. Somente a partir do momento em que os israelitas se lembrassem do que Deus fizera por eles, inclinar-se-iam a servi-lo. Moisés dissera isso muitos anos antes, como vimos lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 11 a 17. Versículos 19 a 21. Logo após Josué aconselhar os israelitas a servirem a Deus, ele declarou: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O uso dessa expressão exagerada, irmãos, destaca a gravidade da obrigação com a qual as pessoas estavam se comprometendo. A fé delas não poderia ser pequena e superficial. A história subsequente mostra que as atitudes de Israel eram insatisfatórias nessa questão. Versículo 22 a 27. Veremos que Josué e o povo selaram a aliança de servir a Deus quando escreveram as palavras no livro da lei de Deus e no momento em que erigiram uma grande pedra debaixo do carvalho, a mesma árvore que Jacó encontrou quando veio a Siquém. Esta árvore ficava perto do santuário do Senhor, o qual, provavelmente, não era uma construção regular ou um templo, mas um lugar sagrado criado em Siquém ao levar ao tabernáculo para lá. Quando Josué dispensou os israelitas, cada um foi para sua herdade, propriedade, ou seja, isto fecha adequadamente a segunda parte deste livro. Versículos 29 a 33. Os três funerais indicam o fim de eras. Josué e Eleazar, respectivamente o líder e o sacerdote do povo, eram as últimas conexões diretas com o Egito. Josué, perdão, José representava a distância ligação com o Egito e com as promessas dos patriarcas. Versículo 30 a 31. Veremos, amados irmãos, que Josué foi sepultado em sua própria terra, na cidade que ele pedira e construíra, Timnat-Será. As antigas versões gregas, irmãos, possuíam e possuem uma prolongada e fascinante adição no versículo 30, que estabelece que Josué teria sido colocado no túmulo junto às facas de pederneira, com as quais ele havia circuncidado os egípcios anos antes, e que estariam lá até hoje. Versículo 32. Esta breve passagem acerca da transferência do corpo de José do Egito para Canaã registra o cumprimento das palavras de José, proferidas centenas de anos antes, como vimos lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. Finalizando o capítulo 24, no versículo 33. Eleazar, o sumo sacerdote, participou de uma forma proeminente na distribuição da herança. Aqui, ele também recebe um funeral adequado em sua própria terra. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição, não só dos capítulos 23 e 24, mas sim também de todo o livro de Josué. Foram dias de muitas bênçãos do Senhor através da tua palavra, da exposição, da leitura, das orações, do entendimento das Escrituras por intermédio do Espírito Santo. Isso nos faz firmes, fortes e fundamentados para toda boa obra. Amém? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado, agradecido aos irmãos pela oportunidade de estar servindo aos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês,
continue orando, não só por mim, mas para todos os professores que se dispuseram a estar aí servindo aos irmãos com toda a dedicação, com todo o amor, que o Espírito Santo de Deus realmente venha a falar melhor aos corações dos irmãos. Que os irmãos tenham sido aí impactados por este livro maravilhoso. Amém? Desejo aos irmãos uma excelente continuidade nos próximos livros. Que Deus os abençoe, muita paz, muito amor no coração. E até a próxima, irmãos, onde estaremos aí num próximo livro, fazendo a leitura também. Um forte abraço, fiquem com Deus.